A iniciação. Rudolf Steiner. Prefácio à terceira edição alemã. Com o presente volume aparecem, sob forma de livro, explanações originalmente publicadas em artigos avulsos sob o título Como se adquirem conhecimentos dos mundos superiores. Por ora este toma apresentará a primeira parte, um segundo conterá a continuação. Não se poderá apresentar, sob sua nova forma, este trabalho sobre o desenvolvimento do indivíduo para a compreensão dos mundos suprasensoriais sem prefaciá-lo com algumas palavras. As informações relativas ao desenvolvimento anímico do indivíduo, nele contidas, visam a satisfazer diversos objetivos. Em primeiro lugar, destinam-se àqueles que se sentem atraídos pelos resultados das investigações espirituais e que forçosamente farão a seguinte pergunta: ora, de onde extraem seus conhecimentos as pessoas que afirmam poder falar sobre as elevadas questões enigmáticas da vida? A ciência espiritual diz algo acerca desses enigmas. Quem desejar observar os factos que conduzem a essas afirmações terá de elevar-se aos conhecimentos suprassensoriais e percorrer o caminho que se procurou descrever neste livro. Seria, porém, um erro considerar as afirmações da ciência oculta sem valor para aqueles que não tenham a inclinação ou a possibilidade de seguir por si esse caminho. Para investigar os factos é preciso ter a faculdade de penetrar nos mundos suprassensoriais, sendo estes, porém, pesquisados e relatados, pode convencer-se da verdade dos relatos mesmo quem não percebe por si mesmo. Uma grande parte dos mesmos pode ser provada facilmente, desde que se aplique o juízo sádio de maneira realmente imparcial. Apenas a pessoa não deveria, nesta imparcialidade, deixar-se perturbar por quaisquer possíveis preconceitos, tão numerosos na vida humana. Encontrar-se-á facilmente, por exemplo, a opinião de que isso ou aquilo é incompatível com certos resultados alcançados pela ciência atual. Na verdade, não há resultado científico algum que contrarie a pesquisa espiritual. Realmente, se os resultados científicos não forem encarados de maneira imparcial sob todos os ângulos, chegar-se-á facilmente a crer que este ou aquele parecer científico discorda das informações sobre os mundos superiores. Concluir-se-á que, quanto mais se relacionar sem prevenções a ciência espiritual com as conquistas científicas positivas, mais se perceberá sua total concordância. Contudo, uma outra parte das informações da ciência espiritual escapa, de certa forma, a critérios meramente intelectuais. Isto se torna de fácil compreensão, no entanto, quando se verifica que não apenas o raciocínio pode ser um juiz da verdade, mas também o sentimento sádio. E quando esse sentimento não se deixa arrastar pela simpatia ou antipatia por esta ou aquela opinião, mas permite que os conhecimentos dos mundos suprassensoriais atuem de maneira realmente imparcial, surgirá também um adequado critério de sentimento. Há ainda outros meios para a confirmação desses conhecimentos, para as pessoas que não podem ou não querem trilhar o caminho que conduz aos mundos suprassensoriais. Tais pessoas podem, porém, sentir o valor que esses conhecimentos têm para a vida, mesmo quando apenas obtidos das informações do pesquisador espiritual. Nem todos podem tornar-se logo clarividentes, mas os conhecimentos de um clarividente são um salutar alimento para a vida de qualquer pessoa, pois cada um pode empregá-los na vida. E quem o faz logo verificará o quanto a vida se enriquece com eles em todos os domínios, devido aos novos conhecimentos, e o quanto se empobrece ao excluí-los. Os conhecimentos dos mundos suprassensoriais, corretamente aplicados à vida, demonstram ter um caráter eminentemente prático. Mesmo quem não pretende trilhar o caminho superior do conhecimento pode sentir-se atraído para os factos observados no mesmo e perguntar de que modo o clarividente chega a esses factos. Para as pessoas interessadas nessa pergunta, este livro quer dar uma imagem do que é necessário empreender para realmente conhecer os mundos suprassensoriais.
Deseja descrever o caminho de tal maneira que mesmo quem não o siga confie nas narrações de quem já o percorreu. Pode-se estudar a natureza da atividade do investigador espiritual e, aprovando-a, concluir que a impressão causada pela descrição do caminho para os mundos superiores torna compreensível a plausibilidade dos factos comunicados. Assim, esta obra servirá a todos os que desejarem dar maior firmeza e segurança ao seu sentido e sentimento da verdade relativamente aos mundos superiores. Outros sim, quer ser útil aos que estão à procura, por si mesmos, do caminho dos conhecimentos suprassensoriais. Experimentarão melhor a verdade do que aqui é apresentado às pessoas que o realizarem em si mesmas. Quem tiver tal propósito fará bem em repetir para si mesmo que, na descrição do desenvolvimento da alma, é necessário esforçar-se por conseguir mais que a familiarização com o conteúdo, como é o caso em outras explanações. É necessário uma íntima comunhão com a descrição. Impõe-se o pressuposto de não se poder compreender uma coisa apenas pelo que se ouviu falar dela, mas através de informações sobre assuntos inteiramente diferentes. Verificar-se assim que o essencial não reside em uma só verdade, mas na universalidade de todas. Quem quiser exercitar-se precisará considerar isto muito seriamente. Um exercício bem compreendido e corretamente executado poderá, mesmo assim, actuar incorretamente se o executante deixar de acrescentar outro, que compelirá a unilateralidade do primeiro a uma harmonia da alma. Quem ler este livro com profunda atenção, de modo que a leitura se torne uma vivência interior, não só se familiarizará com o conteúdo, mas chegará a sentir diferentes sentimentos, segundo as diversas passagens. Reconhecerá, assim, que peso um ou outro representa para a evolução da alma. Descobrirá, ainda, o modo mais apropriado, em especial a sua individualidade, de executar este ou aquele exercício. Quando se trata, como nesta obra, de descrições de processos que devem ser vivenciados, é mister recorrer repetidamente ao conteúdo do livro, pois nos convenceremos de que existem muitas coisas que não podemos compreender satisfatoriamente sem pesquisá-las para, depois da pesquisa, perceber certas subtilezas que nos escapavam anteriormente. Também os leitores que não tencionam seguir o caminho indicado hão de encontrar no texto muita regra útil para a vida interior, sejam máximas de vida, sejam indicações de como esclarecer este ou aquele problema aparentemente enigmático, etc. E muitos que já passaram por muitas experiências no decorrer da existência, tendo assim experimentado de certo modo uma iniciação pela vida, hão de sentir certo contentamento ao encontrar aqui esclarecimentos para muita coisa que já pressentiam, que já sabiam sem ter talvez consciência nítida desse conhecimento. Berlim, 12 de outubro de 1909. Rudolf Steiner. O conhecimento dos mundos superiores. Condições. Em cada ser humano há faculdades latentes através das quais ele pode adquirir conhecimentos dos mundos superiores. O místico, o gnóstico, o teósofo, sempre falaram de um mundo das almas e de um mundo dos espíritos, para eles existentes com a mesma realidade daquilo que nossa vista física pode ver ou nossa mão física pode apalpar. Quem ouvir isto, pode pensar a qualquer momento, aquilo a que lhe se referem posso também experimentar, caso desenvolva certas forças ainda adormecidas dentro de mim. A questão trata-se apenas de saber por onde começar para desenvolverem-se tais faculdades. Somente aqueles que já possuem tais forças ou poderes, podem instruir. Desde que a humanidade existe, existiu sempre uma disciplina através da qual os dotados de faculdades superiores instruíam outros que aspiravam a possuí-las. Essa disciplina é chamada disciplina do oculto, e o ensino aí recebido chama-se ensino científico e espiritual oculto. Tal denominação pode provocar mal-entendidos, levando facilmente a crer que os que se dedicam a tal disciplina nessas escolas queiram parecer seres privilegiados, recusando-se voluntariamente a comunicar a sua ciência a seus semelhantes.
Somos tentados a crer que talvez nada exista de relevante por trás de tal saber, pois caso se tratasse de um verdadeiro saber não seria necessário fazer mistério, poder-se-ia comunicá-lo abertamente, tornando suas vantagens acessíveis a todas as pessoas. Os iniciados na natureza da ciência esotérica não se admiram, de modo algum, que os leigos raciocinem assim. Só quem experimentou por si mesmo, até certo grau, essa iniciação nos mistérios superiores da existência pode compreender em que consiste o segredo da iniciação. Pode-se perguntar, em tais circunstâncias, como pode um não iniciado chegar a ter qualquer interesse humano no assim chamado saber oculto? Como e por que procurar algo cuja natureza não pode imaginar? Tais perguntas baseiam-se numa ideia inteiramente errônea a respeito da essência do saber oculto. Em verdade, procede-se com o saber oculto da mesma forma que com todo o restante saber ou capacidade do ser humano. Esse saber oculto não oferece maior mistério ao indivíduo comum do que o escrever a quem não o aprendeu. E como todos podem aprender a escrever, bastando escolher os caminhos certos, todos podem tornar-se discípulos e até mestres de ocultismo, desde que procurem o caminho adequado. Apenas num ponto de vista as condições diferem aqui do saber e do ser capaz exteriores. Alguém pode estar impossibilitado de aprender a arte de escrever, em razão de sua pobreza ou das condições culturais em que nasceu. Para o alcance do saber e do ser capaz nos mundos superiores não há obstáculos aos que seriamente o procuram. Muitas pessoas acreditam que seria preciso procurar, em determinados lugares, os mestres do saber superior para deles se obterem esclarecimentos. 2 pontos são corretos. Em primeiro lugar, quem aspirar seriamente a esse saber superior não temerá esforço ou obstáculo algum na busca de um iniciado capaz de introduzi-lo nos mistérios superiores do mundo. Mas, por outro lado, cada um pode também estar certo de que a iniciação o encontrará infalivelmente, desde que haja uma série digna aspiração ao conhecimento, pois existe uma lei natural que leva todos os iniciados a jamais recusar aspirante algum o saber a que este tem direito. Há, entretanto, outra lei igualmente natural, rezando que nada do saber oculto pode ser entregue a quem não esteja em condições de recebê-lo. E o iniciado é tanto mais perfeito quanto mais severamente observa estas duas leis. O laço espiritual que abrange todos os iniciados não é exterior, mas ambas as leis citadas formam elos fortes que asseguram a firmeza dessa ligação. Você pode viver em íntima amizade com um iniciado, mas estará separado de sua essência até que você mesmo se torne um iniciado. Pode desfrutar todo o seu coração, toda a sua afeição, ele só lhe confiará seu segredo quando você estiver maduro para recebê-lo. Nem a lisonja, nem a tortura, nada poderá obrigá-lo a uma revelação que não lhe deva fazer, pois o grau de sua evolução ainda não permite a você preparar o correto acolhimento do mistério em sua alma. Os caminhos que amadurecem o indivíduo para o acolhimento de um mistério são precisamente determinados. Suas direções estão traçadas com letras indeléveis e eternas nos mundos espirituais, onde os iniciados preservam os augustos mistérios. Em tempos remotos, situados antes da nossa história, os templos do espírito eram visíveis também exteriormente. Hoje, quando nossa vida se tornou tão desespiritualizada, esses templos não existem mais no plano acessível aos olhos materiais. Mas existem espiritualmente por toda parte, e quem os procurar poderá encontrá-los. Só em sua própria alma é que o ser humano achará os meios para abrir os lábios dos iniciados. Ele deve desenvolver em si certas qualidades até um certo grau elevado, então os supremos tesouros espirituais poderão ser-lhe concedidos. Certa disposição fundamental da alma deve constituir o início. O investigador do oculto denomina a trilha da veneração, da devoção diante da verdade do conhecimento. Só quem possui esta disposição fundamental pode tornar-se discípulo do oculto. Quem possui experiências nesse domínio sabe quais são as disposições, perceptíveis já na infância,
nas pessoas que mais tarde serão discípulos do oculto. Há crianças que erguem os olhos com sagrada timidez para certas pessoas por elas veneradas. Têm-lhe uma veneração que as proíbe, no mais profundo do coração, de deixar surgir qualquer ideia de crítica ou oposição. Ao crescer, tais crianças tornam-se rapazes e moças que se sentem bem ao erguer os olhos para algo digno de veneração. Das fileiras desses seres humanos é que resultam muitos discípulos do oculto. Já não lhe ocorreu alguma vez parar diante da porta de uma pessoa venerada e, nessa sua primeira visita, sentir um sagrado acanhamento impressionar a maçaneta para entrar num aposento que lhe parecia um santuário? Assim, manifestou-se em você um sentimento que pode ser o germe para o seu posterior aprendizado do oculto. É uma aventura para todo ser humano em desenvolvimento ter tais sentimentos latentes. Só não se deve imaginar que essa disposição seja o germe para formar a submissão e a escravidão. A veneração infantil diante do homem tornar-se-á mais tarde veneração diante da verdade do conhecimento. A experiência nos ensina que as pessoas mais capacitadas a andar de cabeça erguida são as que aprenderam a venerar onde cabe a veneração. E ela é sempre cabível quando brota das profundezas do coração. Se não desenvolvermos em nós o profundo sentimento de que existe algo superior ao que somos, não acharemos forças para atingir um grau mais elevado. O iniciado só conquistou a força para alçar sua cabeça às alturas do conhecimento por ter conduzido seu coração às profundezas da veneração e da devoção. A elevação do espírito só pode ser alcançada quando se atravessa o portão da humildade. Você só poderá alcançar um correto saber quando houver aprendido a respeitá-lo. O homem tem indubitavelmente o direito de defrontar a luz com seu olhar, porém, deve conquistar esse direito. Há leis, na vida espiritual, como as há na vida material. Friccionando-se um bastão de vidro com um material adequado, ele se torna elétrico, ou seja, adquire a força para atrair pequenos corpos. Isto corresponde a uma lei da natureza, como sabe quem aprendeu um pouco de física. Sabe-se igualmente, quando se conhecem os princípios da ciência oculta, que cada sentimento de verdadeira devoção desenvolvido na alma promove uma força que conduzirá, cedo ou tarde, ao conhecimento. Quem possuir em suas disposições os sentimentos devocionais, ou tiver a ventura de tê-los implantados através de uma educação adequada, levará muito consigo quando, na vida posterior, procurar o acesso aos conhecimentos superiores. Quem não trouxer tal preparação encontrará dificuldades já no primeiro grau da senda do conhecimento, a não ser que trate de desenvolver energicamente em si próprio, por meio de autoeducação, a disposição devocional. Em nossa época é particularmente importante voltar toda a atenção para esse ponto. Nossa civilização tende mais à crítica, a julgamentos e condenações, e pouco à devoção e à veneração abnegada. Já nossos filhos preferem muito mais a crítica à veneração abnegada. Mas cada crítica, cada julgamento reprovável expulsa da alma as forças para o conhecimento superior tanto quanto as devolve cada veneração abnegada. Com isto não se pretende atacar nossa civilização. Não se trata, de forma alguma, de aqui manifestar crítica a esta nossa civilização, já que devemos, justamente a crítica, ao autoconsciente julgamento humano, ao examine tudo e guarde o melhor, a grandeza de nossa cultura. Jamais o ser humano teria alcançado a ciência, a indústria, as comunicações, as condições jurídicas de nossa época se não houvesse aplicado crítica a tudo, se não houvesse submetido tudo ao critério de seu julgamento. Mas o que assim conquistamos em cultura exterior, tivemos de pagá-lo através de correspondentes perdas de conhecimento superior, de vida espiritual. Convém frisar não tratar-se, na cognição superior, de veneração a pessoas, mas sim daquela veneração diante da verdade da cognição. Uma coisa, porém, todos devem ter em mente,
para o indivíduo integralmente submerso na civilização aliada de nossa época será bastante difícil avançar ao conhecimento dos mundos superiores. Ele só o conseguirá se energicamente se autodisciplinar. Numa época em que as condições da vida material eram simples, alcançava-se também mais facilmente uma elevação espiritual. Aquilo que merecia veneração, que era digno de manter-se sagrado, sobressaía-se mais das restantes condições mundiais. Os ideais são degradados numa época crítica. Outros sentimentos tomam lugar da devoção, do respeito, da adoração e da admiração. Nossa época faz recuar cada vez mais esses sentimentos, de modo que na vida cotidiana eles são levados ao ser humano apenas em níveis muito baixos. Quem procura o conhecimento superior terá de desenvolvê-lo em si. Ele mesmo deverá infundi-lo em sua alma. Isto não é possível através de estudos, só a vida poderá fazê-lo. Quem quiser tornar-se discípulo do oculto terá de educar-se energicamente, para desenvolver em si a disposição devocional. Terá de procurar, em seu ambiente e em suas vivências, o que lhe possa causar admiração e respeito. Se, ao encontrar uma pessoa, eu censurar suas fraquezas, privar-me-ei de força cognitiva superior. Se tentar, com carinho, aprofundar-me em suas boas qualidades, estarei acumulando tal força. O discípulo terá de ponderar constantemente e seguir essa instrução. Os ocultistas experimentados sabem qual força devem à circunstância de, frente a todas as coisas, considerar sempre o lado bom, reprimindo o julgamento condenável. Mas isto não deve permanecer como regra exterior de vida e, sim, terá de apossar-se do mais íntimo de nossa alma. Está nas mãos do ser humano aperfeiçoar-se, transformar-se inteiramente no decorrer do tempo. Mas essa transformação terá de realizar-se em seu mais íntimo, em sua vida mental. Não basta eu mostrar exteriormente, em meu comportamento, respeito perante um ser. Devo ter esse respeito em meus pensamentos. O discípulo deverá começar a assimilar a devoção em sua vida mental. Ele deverá atentar para os pensamentos de desprezo e de crítica negativa em sua consciência. E deverá procurar cultivar pensamentos de devoção. Cada momento em que nos sentamos para observar em nossa consciência o quanto existe em nós de crítica desdenhosa, desfavorável e negativa sobre o mundo e a vida, cada tal momento nos aproxima mais do conhecimento superior. E nos elevaremos rapidamente se em tais momentos preenchermos nossa consciência só com pensamentos que nos enchem de admiração, respeito e devoção para com o mundo e a vida. Quem possui experiência nesse particular sabe que cada um de tais momentos faz despertar, no ser humano, forças que de outra forma permaneceriam adormecidas. É desse modo que ao ser humano são abertos os olhos espirituais. Ele começa, assim, a ver à sua volta objetos que antes não era capaz de ver. Ele começa a compreender que antes só via parte do mundo ao seu redor. A pessoa que se lhe defronta mostra agora uma figura totalmente diferente da anterior. É verdade que esta disciplina ainda não o habilitará a ver aquilo que, por exemplo, se pode descrever como a aura humana, já que para tanto é necessária uma disciplina ainda mais elevada. No entanto, ele poderá elevar-se a essa disciplina superior desde que, antes, se tenha exercitado numa enérgica disciplina da devoção. A entrada do discípulo no caminho da cognição ocorre sem ruído e desapercebida pelo mundo exterior. Ninguém precisa notar nele uma mudança. Ele cumpre seus deveres como antes, ocupa-se de seus negócios como outrora. A transformação ocorre meramente no lado interior da alma, a salvo da vista exterior. Primeiramente, toda a vida anímica do indivíduo é alcançada por aquela disposição devocional para com tudo que é verdadeiramente digno de veneração. Neste sentimento fundamental toda a sua vida anímica encontra o ponto central. Como o sol vivifica com seus raios tudo que tem vida, assim a veneração vivifica todas as sensações da alma no caso do discípulo. No início,
Não é fácil ao indivíduo crer que sentimentos tais como respeito, estima, etc., tenham algo a ver com seu conhecimento. Isto provém do hábito de considerar o conhecimento como uma faculdade em si, que não apresenta ligação alguma com o que ademais ocorre na alma. Com isso não se leva em conta, porém, que é precisamente a alma que conhece. E para a alma, sentimentos são o que para o corpo são as substâncias, constituindo seu alimento. Se, em lugar do pão, dermos pedras ao corpo, sua atividade se extinguirá. Algo semelhante acontece com a alma. Para ela, veneração, respeito e devoção são substâncias nutritivas que a tornam sadia e vigorosa, sobretudo vigorosa para a atividade do conhecimento. Desprezo, antipatia, depreciação dos valores que merecem conhecimento produzem paralisia e fenecimento da atividade cognitiva. Para o ocultista, tal fato é visível na aura. Uma alma que assimila sentimentos de veneração e devoção altera sua aura. Certos matizes espirituais de vermelho amarelado, vermelho pardacento desaparecem, sendo substituídos por vermelho azulado. Desse modo, porém, abre-se a faculdade cognitiva, ela passa a receber conhecimento de fatos de seu ambiente, de cuja existência não tinha antes noção alguma. A veneração desperta uma força simpática na alma e através dela são, por nós, atraídas qualidades de seres que nos rodeiam, as quais, de outro modo, permanecem ocultas. Mais eficaz ainda se torna o que podemos conseguir através da devoção, quando se lhe acrescenta uma outra espécie de sentimentos. Consiste no facto de um indivíduo aprender a abandonar-se cada vez menos às impressões do mundo exterior, desenvolvendo, em compensação, uma vida interior ativa. Uma pessoa que corre de uma impressão do mundo exterior a outra, constantemente em busca de distração, não encontrará o caminho da ciência oculta. O discípulo não deve desinteressar-se do mundo exterior, mas sua rica vida interior terá de indicar-lhe a direção em que ele poderá entregar-se às suas impressões. Uma pessoa cuja alma esteja plena de sentimentos profundos terá, ao passar por uma bela paisagem montanhosa, vivências diferentes daquelas de uma pessoa apática. Só o que vivenciamos interiormente nos dá a chave para as belezas do mundo exterior. Um homem viaja pelo mar, mas apenas poucas vivências interiores lhe perpassam a alma. O outro percebe, nas mesmas circunstâncias, a linguagem eterna do espírito cósmico, se lhe desvendam enigmas secretos da criação. Devemos ter aprendido a lidar com os próprios sentimentos e representações mentais se quisermos estabelecer uma relação substancial com o mundo exterior. O mundo exterior, em todos os seus fenômenos, transborda a magnificência divina. No entanto, temos de primeiramente vivenciar o divino em nossa própria alma se quisermos encontrá-lo no meio ambiente. O discípulo é convidado a criar em sua vida momentos nos quais, silenciosa e solitariamente, se aprofunde em si próprio. Mas não deverá abandonar-se, em tais momentos, a questões de seu próprio eu, pois isso resultaria no contrário daquilo que intenta. Ele deve, isso sim, deixar ressoar, no silêncio, o eco daquilo que tem vivenciado, que o mundo exterior lhe tem dito. Cada flor, cada animal, cada ação desvendar-lhe-á, em tais momentos silenciosos, segredos jamais imaginados. E desse modo ele é preparado para colher novas impressões do mundo exterior com uma visão totalmente diferente da anterior. Quem apenas pretende saborear uma impressão após outra verá embotar-se sua capacidade cognitiva. Quem, após o prazer, se permitir revelar algo desse prazer, cultivará e educará sua capacidade cognitiva. Apenas terá de acostumar-se a não somente deixar ressoar o eco do prazer, mas sim, por meio da renúncia a um novo prazer, elaborar a satisfação obtida mediante a atividade interior. O Recife, representando o perigo, aqui é muito grande. Ao invés de trabalhar em si própria, facilmente a pessoa poderá incorrer no contrário ao querer,
Posteriormente, esgotar o prazer na íntegra. Não se subestime a possibilidade de aqui se abrirem incalculáveis fontes de erros para o discípulo, uma vez que ele terá de passar pelo meio de um grupo de tentadores de sua alma. Todos eles querem endurecer seu eu, encerrá-lo em si mesmo. Mas ele deve abrir-se ao mundo. Eis que deve procurar o prazer, já que somente através dele o mundo exterior se lhe aproxima. Tornando-se insensível ao prazer, virá a ser como uma planta incapaz de tirar de seu meio ambiente qualquer substância alimentar. Permanecendo, porém, no prazer, encerrar-se-á em si mesmo, vindo a ser algo para si mas nada significando para o mundo. Por mais intensamente que viva em si, por mais que cultive seu eu, o mundo eliminará. Para este, ele está morto. O discípulo do oculto considera o prazer apenas como um meio de enobrecer-se para o mundo. O prazer é, para ele, um explorador que o ensina sobre o mundo. Mas após o ensino mediante o prazer ele caminha em direção ao trabalho. Não aprende a fim de acumular o aprendido como seu tesouro de sabedoria, mas sim para colocar o aprendido a serviço do mundo. Em toda a ciência oculta reside um princípio que não se deve infringir quando se quer alcançar um fim almejado. Toda disciplina oculta terá de imprimi-lo em seus discípulos. Ele diz: toda cognição que procuras com o único fito de enriquecer teu saber, somente para acumular tesouros em ti, desviar-te-á de teu caminho. Toda cognição, porém, que procuras para tornar-te mais maduro no caminho do enobrecimento humano e da evolução cósmica far-te-á avançar um passo. Essa lei deve ser inexoravelmente observada. Ninguém é discípulo antes de haver feito dessa lei a norma de vida. Pode-se resumir esta verdade da disciplina espiritual na curta frase seguinte: toda ideia que, em ti, não se torna um ideal mata uma força em tua alma. Toda ideia, porém, que se torna um ideal gera forças vitais em ti. Calma interior. No início de sua disciplina, o discípulo do oculto é apresentado à senda da veneração e ao desenvolvimento da vida interior. Ora, a ciência espiritual também fornece regras práticas. Mediante sua observância, pode-se entrar no caminho, pode-se desenvolver a vida interior. Essas regras práticas não descendem de nada arbitrário. Baseiam-se em antiquíssimas experiências e remotíssima sabedoria. Por toda parte onde se apontem os caminhos ao conhecimento, elas são dadas da mesma maneira. Todos os legítimos mestres da vida espiritual são unânimes quanto ao conteúdo dessas regras, mesmo que nem sempre as revistam com as mesmas palavras. A disparidade secundária e, no fundo, somente aparente provém de factos que não cabe abordar aqui. Nenhum mestre da vida espiritual tenciona, através de tais regras, exercer um domínio sobre outras pessoas. Não pretende limitar ninguém em sua independência. Ora, não há ninguém que saiba melhor estimar e proteger a independência humana que os pesquisadores do oculto. Na primeira parte deste texto foi dito que um laço espiritual abrange todos os iniciados, e que duas leis naturais representam os elos que asseguram a firmeza dessa ligação. Ora, se o iniciado sai de seu ambiente espiritual circunscrito para diante do público, tem de considerar imediatamente uma terceira lei. Ela governa cada um de teus actos, cada uma de tuas palavras de tal forma que através de ti não seja atingido o livre-arbítrio de ser humano algum. Quem compreendeu que um verdadeiro mestre da vida espiritual é totalmente compenetrado por essa maneira de pensar pode também saber que nada perderá de sua independência ao seguir as regras práticas que lhes são recomendadas. Uma das primeiras dentre essas regras pode ser revestida das seguintes palavras da nossa linguagem: reserva-te momentos de calma interior e aprende, em tais momentos, a discernir o essencial do não essencial. Se é que esta regra prática sua assim ao ser expressa nas palavras de nossa linguagem. Originalmente, todas as regras e ensinamentos da ciência espiritual são dados numa linguagem simbólica de signos.
E quem quiser conhecer todo o seu significado e alcance precisa, antes de mais nada, entender essa linguagem simbólica. Este entender pressupõe que a referida pessoa já tenha dado os primeiros passos na ciência do oculto. Ela poderá executar esses passos através da exata observação das regras que aqui são dadas. O caminho está aberto a qualquer um, desde que compenetrado por uma vontade séria. Simples é a regra acima quanto aos momentos de calma interior. E igualmente simples é a sua observância. Contudo, ela não conduz ao fim almejado senão quando praticada tão séria e rigorosamente quanto é simples. Sem rodeios deve, pois, ser exposto aqui como essa regra deve ser observada. O discípulo do oculto terá de recolher-se, por um certo espaço de tempo, de sua vida cotidiana para dedicar-se a algo inteiramente diferente dos objetos de sua ocupação diária. E também a natureza de sua ocupação terá de ser totalmente diferente daquela com que ele preenche o resto do dia. Isso, porém, não deverá ser entendido como se aquilo a que ele se dedica, nesse tempo de recolhimento, nada tem a ver com o conteúdo de seu trabalho cotidiano. Pelo contrário, a pessoa que procura corretamente tais momentos de recolhimento logo perceberá que, justamente através deles, obterá toda a força para sua tarefa diária. Tampouco se deve imaginar que a observância desta regra possa, realmente, subtrair de alguém tempo do cumprimento de suas obrigações. Caso realmente alguém não disponha de mais tempo, 5 minutos diários serão suficientes. Tudo dependerá de como esses 5 minutos serão empregados. Nesse espaço de tempo, a pessoa terá de desprender-se completamente de sua vida cotidiana. Sua vida dos pensamentos, dos sentimentos deverá então receber matizes diferentes dos costumeiros. Ela deverá fazer com que suas alegrias, seus sofrimentos, suas preocupações, suas experiências, seus actos sejam passados em revista por sua alma. E deverá tomar, então, uma posição tal que tudo o que geralmente vivencia seja encarado de um ponto de vista superior. Pense-se apenas como, na vida comum, se encara de forma inteiramente diferente algo que um outro fez ou vivenciou, comparado com as próprias vivências e ações. Isto não pode ser diferente, pois no que a pessoa vivencia ou faz por si própria ela está entretecida, a experiência ou a ação de um outro ela apenas observa. O que devemos aspirar nos momentos de recolhimento é, pois, contemplar e julgar nossas próprias vivências e ações como se essas não houvessem sido vivenciadas ou feitas por nós próprios, mas por uma outra pessoa. Imagine-se que alguém tenha experimentado um grave golpe do destino. Quão diferentemente ele se coloca diante do fato do que diante de um idêntico golpe de destino sofrido por uma pessoa próxima. Ninguém deve considerar isto injusto, uma vez que está encerrado na natureza humana. E semelhantemente a tais casos extraordinários acontece nos assuntos cotidianos da vida. O discípulo terá de buscar a força para, em certos momentos, considerar-se a si próprio como um estranho. Com a calma interior do juiz, terá de defrontar-se consigo próprio. Se isto for alcançado, as próprias vivências apresentar-se-ão sob uma nova luz. Enquanto a pessoa está entretecida nelas, enquanto está dentro delas, está em relação tanto com o essencial quanto com o acessório. Ao se alcançar a calma interior da visão panorâmica, o essencial se separa do acessório. Desgosto e alegria, cada pensamento, cada decisão apresentam-se diferentes quando se está, desse modo, em autoconfronto. É como se houvéssemos permanecido o dia inteiro num povoado, vendo de perto as coisas grandes e os menores detalhes, e depois, ao entardecer, subíssemos a uma colina vizinha e observássemos o povoado todo num só golpe de vista. Então todas as partes desse povoado se apresentariam em proporções recíprocas diferentes de quando se está no meio delas. Com relação a golpes do destino vivenciados na mesma oportunidade, isto não será e nem precisa ser alcançado,
Com relação àqueles ocorridos há mais tempo, isto terá de ser almejado pela discípulo. O valor de tal introspecção tranquila depende muito menos daquilo que se contempla e muito mais do facto de encontrarmos, em nós próprios, a força que tal calma interior desenvolve. Todo ser humano traz em seu interior, ao lado de seu, podemos denominá-lo assim, homem cotidiano, ainda um homem superior. Este homem superior permanecerá oculto até ser despertado. E somente por si mesmo cada um poderá despertar esse homem superior dentro de si. Todavia, enquanto esse homem superior não for despertado, também permanecerão adormecidas as faculdades superiores latentes em cada um e que levam ao conhecimento suprassensorial. Enquanto alguém não experimentar o fruto da calma interior, terá de dizer a si mesmo que deve perseverar na observação séria e rigorosa das citadas regras. Para todos os que assim procederem, chegará o dia em que, ao seu redor, haverá uma luz espiritual onde um mundo novo se descortinará a uma visão até então desconhecida. E nada precisa mudar na vida exterior do discípulo pelo fato de lhe ter começado a observar essa regra. Ele se ocupa de suas obrigações como antes, suporta os mesmos sofrimentos e vivencia as mesmas alegrias de outrora. De forma alguma poderá tornar-se, por isso, alheio à vida. Será, isso sim, capaz de ocupar-se mais intensamente dessa vida no resto do dia por haver adquirido, em seus momentos de recolhimento, uma vida superior. E, pouco a pouco, essa vida superior exercerá uma influência sobre a vida comum. A calma dos momentos de seu recolhimento terá seu efeito também na vida cotidiana. O indivíduo tornar-se-á mais calmo, ganhará firmeza em todos os seus actos, não mais se deixando perturbar por quaisquer incidentes. Paulatinamente, tal aspirante do oculto guiar-se-á cada vez mais, por assim dizer, a si mesmo e cada vez menos pelas circunstâncias e influências exteriores. Tal indivíduo logo perceberá a fonte de energia que tais espaços de tempo significam para ele. Começará por não mais irritar-se com factos que antes o irritavam. Inúmeras coisas que antes o atemorizavam deixam de lhe causar medo. Ele adquire uma concepção de vida inteiramente nova. Antes ele abordava, talvez, uma ou outra tarefa hesitando. Dizia a si mesmo, minhas forças não são suficientes para executá-la como eu gostaria. Agora não mais lhe ocorre esse pensamento, e sim completamente diferente. Eis que agora ele diz a si mesmo, concentrarei toda a força a fim de elaborar minha tarefa da melhor forma que me for possível. E reprime o pensamento que o possa tornar hesitante, uma vez cônscio de que justamente a hesitação poderá levá-lo a um mau desempenho e, em todo caso, essa hesitação não contribuirá para o que lhe cabe fazer. Dessa forma, pensamento após pensamento tomarão conta da concepção de vida do discípulo, sendo fecundos e profícuos para a sua vida e substituindo aqueles impeditivos e enfraquecedores. Ele começa a conduzir seu barco de vida num rumo seguro e firme em meio às ondas da vida, ao passo que antes era jogado por essas ondas de um lado para o outro. Tal calma e firmeza actuam retrospectivamente sobre todo o ser humano. O homem interior cresce, graças a isso. E com ele crescem as faculdades internas que conduzem aos conhecimentos superiores. Pois com os passos que dá nesse sentido o discípulo consegue pouco a pouco determinar, por si mesmo, como as impressões do mundo exterior podem influir sobre ele. Ele ouve, por exemplo, uma palavra com a qual um outro quer feri-lo ou irritá-lo. Antes de tornar-se discípulo, ter-se-ia magoado ou irritado. Desde que iniciou a senda do aprendizado do oculto, é capaz de tirar dessa palavra o ferrão ofensivo ou irritante antes de ela encontrar o caminho para o seu íntimo. Ou um outro exemplo. Um homem impacienta-se facilmente quando obrigado a esperar. Ele entra na senda do discípulo ocultista. Compenetra-se tanto, em seus momentos de recolhimento, com o sentimento da futilidade de muitas situações de impaciência que, daí em diante,
Esse sentimento se apresentará imediatamente ao experimentar ele cada nova impaciência. A impaciência prestes a manifestar-se desaparece, e o tempo que de outra forma teria sido desperdiçado com a representação da impaciência talvez seja preenchido por observações úteis, que poderão ser feitas durante o tempo de espera. Conscientizemo-nos apenas do alcance de tudo isso, levando em consideração que o homem superior, no indivíduo, está em constante evolução. Contudo, somente por meio da calma e da firmeza descritas lhe é permitido uma evolução regular. As ondas da vida exterior pressionam o homem interior de todos os lados, quando o indivíduo não domina essa vida mas é dominado por ela. Tal homem é como uma planta que tem de desenvolver-se na fenda de um rochedo, definha até que se lhe abra mais espaço. Ao homem interior, nenhuma força exterior pode abrir espaço. Isto somente a calma interior é capaz de fazer, calma essa que ele cria para sua alma. Circunstâncias exteriores somente podem mudar sua situação exterior, sendo que jamais serão capazes de despertar o homem espiritual dentro dele. O discípulo terá de gerar, dentro de si próprio, um novo homem, mais elevado. Esse homem superior tornar-se-á então o soberano interior que, com mão firme, dirigirá as condições do homem exterior. Enquanto o homem exterior tiver autoridade e direção, esse interior será seu escravo e não poderá, portanto, desenvolver suas forças. Se depende de outra coisa que não de mim o fato de eu me irritar ou não, então não sou meu próprio senhor, ou, melhor dito, ainda não encontrei o soberano em mim. Terei de desenvolver, em mim, a faculdade de fazer com que as impressões do mundo exterior só me cheguem de uma forma por mim determinada. Somente então poderei tornar-me discípulo. E somente na medida em que procurar de forma séria por essa força é que o discípulo poderá atingir o objetivo. Não importa o quanto ele tenha progredido num determinado espaço de tempo, importa apenas o fato de ele se empenhar seriamente na busca. Já houve muitos que, anos a fio, esforçaram-se sem notar em si progresso sensível. No entanto, muitos dentre os que não se afligiram com isso, perseverando inabaláveis, subitamente alcançaram a vitória interior. Em muitas situações da vida será, sem dúvida, necessário um grande esforço para criar momentos de calma interior. Mas quanto maior for o esforço necessário, mais significativo também será o que se alcança. No aprendizado do oculto, tudo depende de alguém poder confrontar-se energicamente consigo mesmo, com veracidade interior e irrestrita sinceridade, com todos os seus actos e ações, qual alguém totalmente estranho. Mas apenas um lado da atividade interior do discípulo é assinalado por esse nascimento do homem superior próprio. É preciso ser acrescentado algo mais. Ainda que se confronte consigo mesmo como se fora um estranho, o indivíduo não deixa de contemplar somente a si mesmo. Ele voltará os olhos para aquelas vivências e actos com os quais está emaranhado por sua particular situação de vida. Ele deve ir além disso, deve elevar-se ao puramente humano, que nada mais tem a ver com sua particular situação. Terá de partir para uma consideração daquelas coisas que o interessam como ser humano, ainda que vivesse sob condições totalmente diferentes, numa situação inteiramente outra. Isto faz com que nele surja algo que transcende o pessoal. Ele dirige, com isto, seu olhar a mundos mais elevados que aqueles com os quais o dia a dia o reúne. E com isto o ser humano começa a sentir, a perceber que faz parte de tais mundos mais elevados. São mundos sobre os quais seus sentimentos, suas ocupações cotidianas nada lhe podem dizer. É somente aí que ele transfere o ponto central de seu ser para o seu interior. Ele escuta em seu interior as vozes que lhe falam nos momentos da calma interna, cultivando no íntimo um relacionamento com o mundo espiritual. Está libertado do dia a dia. O ruído desse dia a dia para ele cessou. Fez-se silêncio à sua volta. Ele rejeita tudo o que lhe recorda tais impressões de fora. A tranquila contemplação no interior,
o colóquio com o mundo puramente espiritual, preenchem toda a sua alma. Tal tranquila contemplação deve tornar-se uma necessidade natural para o discípulo. Primeiramente ele está de todo submerso num mundo de pensamentos. Terá de desenvolver um vivo sentimento para com essa tranquila atividade de pensamentos. Deve aprender a amar o que aí o Espírito lhe faz afluir. Logo deixará de sentir esse mundo dos pensamentos como algo menos real do que as coisas do dia a dia que o circundam. Começa a lidar com seus pensamentos tal qual com os objetos no espaço. E então aproxima-se também o momento em que começará a vivenciar aquilo que se lhe revela na tranquilidade do trabalho mental interior como sendo muito mais elevado, mais real do que os objetos no espaço. Ele experimenta o facto de expressar-se vida nesse mundo de pensamentos. Reconhece que nos pensamentos não apenas vivem meras imagens sombrias, mas que através deles lhe falam entidades ocultas. Algo começa, a partir do silêncio, a falar-lhe. Antes, só lhe ressoava através de seus ouvidos. Agora, ressoa através de sua alma. Descortina-se uma língua interior, um verbo interior. O discípulo sente-se elevado ao máximo quando, pela primeira vez, vivencia esse momento. Sobre todo o seu mundo exterior derrama-se uma luz interior. Uma segunda existência começa para ele. A corrente de um mundo divino, divinamente sublime, derrama-se através dele. Tal vida da alma em pensamentos, que cada vez mais se amplia para uma vida em essência espiritual, denomina-se na gnose, na ciência do oculto, meditação, reflexão contemplativa. Essa meditação é o meio para a cognição suprassensorial. Mas o discípulo não deve, em tais momentos, entregar-se a um enlevo sentimental. Não deve ter sentimentos indefinidos em sua alma. Isto somente o impediria de alcançar o verdadeiro conhecimento espiritual. Claros, nítidos, precisos terão de formar-se seus pensamentos. Para tanto ele encontrará um esteio não se entregando cegamente aos pensamentos que lhe surgem. Ele deve, muito mais, permear-se com os pensamentos elevados que pessoas mais avançadas, já compenetradas pelo Espírito, pensaram em tais momentos. O discípulo deve tomar como ponto de partida os textos que por si brotaram de tal revelação na meditação. Na literatura mística, na gnóstica, na científico-espiritual, encontrará tais textos. Aí se lhe apresentam os assuntos para sua meditação. Os próprios pesquisadores espirituais registraram pensamentos da ciência divina em tais textos. O Espírito, através de seus mensageiros, fê-los anunciar ao mundo. Tal meditação produz uma transformação completa no discípulo. Ele começa a formar ideias inteiramente novas sobre a realidade. Todas as coisas ganham outro valor para ele. É preciso sempre repetir. Tal transformação não fará com que o discípulo se torne alheio ao mundo. De forma alguma ele ficará alheio às suas responsabilidades cotidianas, pois aprenderá a verificar que a mais insignificante ação que tenha de executar, a mais insignificante experiência que se lhe apresente está em conexão com as grandes entidades do cosmos e os acontecimentos do universo. Uma vez que essa relação se lhe torne clara por seus momentos contemplativos, ele se entregará a seu campo de ação cotidiano com uma nova força mais poderosa. Pois agora sabe, seu trabalho, seu sofrimento cabem-lhe por motivos que tocam as grandes leis espirituais do universo. Vigor para a vida, e não desleixo, brota da meditação. O discípulo atravessa a vida com passos mais firmes. Age o que houver, manter-se-á íntegro. Antes não sabia por que trabalhava, por que sofria, agora o sabe. Deve-se reconhecer que tal atividade de meditação conduz melhor ao objetivo quando executada sob a orientação de pessoas competentes, de pessoas que saibam, por si, como proceder em tudo da melhor maneira. Consideremos, portanto, o conselho, a orientação de tais pessoas. Com isto não se perde a liberdade. O que, de outra forma,
Só pode ser um andar inseguro, as apalpadelas, tornar-se-á, sob tal orientação, um trabalho preciso. Quem se preocupa por aqueles que possuem o saber e a experiência nesse rumo jamais baterá debalde às portas. Conscientiza-se, porém, de que buscará nada mais senão o conselho de um amigo, e não a prepotência de alguém que queira dominar. Sempre veremos que os que realmente sabem são os homens mais modestos, e que nada lhes é mais desinteressante do que o que as pessoas chamam de ânsia de poder. Quem se eleva, pela meditação, aquilo que une o ser humano ao espírito começa a vivificar em si o que nele é eterno, o que não é delimitado pelo nascimento e pela morte. Só podem duvidar de tal eterno os que não o vivenciaram por si próprios. Assim, a meditação é o caminho que conduzirá ao ser humano também à cognição, à contemplação do eterno, do indestrutível cerne de seu ser. E somente através dele o ser humano poderá chegar a tal contemplação. A gnose, a ciência do oculto, fala da eternidade desse cerne do ser, de sua reencarnação. Muitas vezes se pergunta por que o ser humano nada sabe de suas vivências situadas além do nascimento e da morte. Mas não é assim que se deveria formular a pergunta. Esta deveria ser, muito mais, como se chega a tal conhecimento. Na meditação correta se abre o caminho. Por ele é reactivada a recordação de vivências que se situam além do nascimento e da morte. Cada um pode adquirir esse conhecimento. Em cada um jazem as faculdades para conhecer e ver, por si, o que ensinam a mística, a ciência espiritual, a antroposofia e a gnose autênticas. Basta escolher os meios corretos. Somente um ser dotado de ouvidos e de olhos pode perceber sons e cores. Tampouco o olho poderá perceber coisa alguma na falta de luz que torne visíveis os objetos. Na ciência do oculto são fornecidos os meios para desenvolver os ouvidos e olhos espirituais e acender a luz espiritual. Pode-se designar como sendo de 3 graus os meios da disciplina espiritual. 1. A preparação. Desenvolve os sentidos espirituais. 2. A iluminação. Acende a luz espiritual. 3. A iniciação. Inaugura o relacionamento com entidades superiores do espírito. Os graus da iniciação. As informações seguintes são elementos de uma disciplina espiritual cujo nome e natureza se evidenciarão a todo aquele que os empregar corretamente. Eles se referem aos 3 graus através dos quais a disciplina da vida espiritual conduz a certo nível da iniciação. Mas desse conteúdo se encontrará aqui somente o quanto pode ser dito publicamente. São alusões extraídas de uma doutrina ainda muito mais profunda e íntima. Na própria disciplina do oculto segue-se um roteiro bem determinado. Certos exercícios visam levar a alma do ser humano a um relacionamento consciente com o mundo espiritual. Esses exercícios relacionam-se com o que será exposto mais adiante. Mais ou menos como o ensino ministrado numa escola superior de regulamento severo, comparado com a instrução proporcionada numa escola preparatória. Mas observação séria e perseverante daquilo que aqui se encontra indicado pode conduzir à verdadeira disciplina do oculto. É óbvio que um experimentar impaciente, sem sinceridade e perseverança, não poderá senão levar a absolutamente nada. O estudo do oculto só será coroado de êxito se primeiramente for observado o que já foi dito e se forem feitos avanços sobre essa base. Os graus indicados pela referida tradição são os 3 seguintes. 1. A preparação. 2. A iluminação. 3. A iniciação. Não é absolutamente necessário que essas 3 etapas sejam sucessivas no sentido de se ter passado completamente pela primeira antes de passar para a segunda e por esta antes de iniciar a terceira. Pode-se, relativamente a certas coisas, já estar partilhando da iluminação e até mesmo da iniciação, enquanto relativamente a outras ainda se está em fase de preparação. Todavia, ter-se-ia de despender um certo espaço de tempo na preparação antes de se poder iniciar uma iluminação. É,
pelo menos com relação a alguns pontos, dever-se-á estar iluminado ao se fazer o começo da iniciação. Na descrição, porém, as 3 etapas terão de ser abordadas sequencialmente, por questão de simplicidade. A preparação. A preparação consiste no cultivo bem determinado da vida dos sentimentos e dos pensamentos. Por meio desse cultivo, os corpos anímico e espiritual